Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Jânio Mendes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 78ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Procedida a leitura. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência vai retirar a pedido do TJ a primeira mensagem. Está em regime de urgência. Presidente, Projeto de lei 4344/2018. sobre esse assunto. Pela ordem. Pela ordem, deputado Marcelo Freixo. Só uma solicitação. Primeiro, queria agradecer a retirada do projeto, da pauta, porque é um projeto longe de ter acordo. E faria com que pedíssemos verificação de quórum, que cairia toda a pauta. Agradeço o bom senso da presidência, mas queria pedir, presidente, que antes dele voltar à pauta, que garantíssemos uma audiência pública na casa sobre o tema. É uma solicitação. Eu tenho a informação que eles iriam pedir para a retirada definitiva, mas não pode, no meu entendimento. Então, vamos aguardar que chegou uma informação. Mas é só uma garantia da presidência de que antes de voltar à pauta, tenhamos uma audiência pública. Questão de ordem. Até nesse sentido, senhor presidente, esse projeto, a gente fica sempre ansioso para vir um projeto do Tribunal de Justiça, justamente por conta da iniciativa de fechamento de comarcas pelo interior. Chegou a tentar se fechar 39, agora tem 9 em estudos, e a gente acha que esse debate é fundamental para que as pessoas tenham direito à justiça. Eles querem, por exemplo, falam que não estão extinguindo comarca, que estão aglutinando a outra. Ora, se tira a comarca de um município, como por exemplo Santa Maria Madalena, e coloca no município de São Sebastião do Alto, ora, não está extinguindo a comarca de Madalena, assim como quer fazer com Sumidouro, assim como quer fazer com outros municípios. Então, a ansiedade existe justamente para corrigir uma injustiça que o Tribunal de Justiça quer cometer com as pessoas do interior do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 632/2015, de autoria do deputado Átila Nunes. Institui a campanha estadual de conscientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e ou fora de uso. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Seus que aprovam a discussão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei 3433/2017, de autoria dos deputados André Siciliano e Gilberto Palmares, que institui feriado estadual bancário à quarta-feira de cinzas e dá outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrar a discussão em votação. Senhores que aprovam a discussão, aprovado, vai ao autógrafo do governador. Presidência, parabenizo aqui os sindicatos bancários. Anuncio projeto de lei 4301 de 2018, de autoria da deputada Daniele Guerreiro, que institui o Dia Estadual do Portador da Síndrome mielomeningocele e hidrocefalia e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a discussão, aprovado, vai ao autógrafo. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, é só para fazer uma rapidíssima declaração de voto no projeto assinado por Vossa Excelência e por mim. Os bancários lutam há muitos anos pelo feriado no dia 28 de agosto, que é o dia do bancário, que tem sido uma luta difícil de ser implementada. Eu acho que esse projeto, embora não atenda plenamente a reivindicação histórica do 28 de março, mas corrige uma questão estabelecendo o feriado bancário na quarta-feira de cinzas, o que é o meio termo. Então eu queria saudar Vossa Excelência por ter tido a iniciativa do projeto, os companheiros aqui da casa, e saudar a categoria bancária e a direção dos sindicatos bancários aqui presentes. Eu declaro o voto, senhor presidente. Deputado Valdeir Carneiro. Também queria, em breves palavras, senhor presidente, cumprimentar o Gilberto e Vossa Excelência por esse projeto que faz justiça a uma pauta e uma luta histórica dos sindicatos bancários. É bom lembrar, esta categoria enfrenta no cotidiano a burguesia financeira, a fração dominante do capital, que é a burguesia financeira. Então, trabalhadores bancários e bancários fazem uma luta que não é trivial. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência Gilberto por essa iniciativa que faz justiça e reconhece o esforço de trabalho e a luta de bancários e bancários no Rio de Janeiro. Parabéns, pessoal. Presidente, para declarar. Deputado Carlos Mim. Presidente André Siciliano, queria também, como deputado Valdec, cumprimentar Vossa Excelência e o deputado Gilberto pelo projeto 3433, né?
Eu sou também um parceiro antigo do Sindicato dos Bancários. Acho que é muito importante essa quarta-feira de cinzas. Na verdade, o sistema bancário é o sistema que mais lucra, é o sistema que mais concentra renda, e o trabalhador bancário ele tem perdido constantemente emprego e privilégio. Portanto, em bom momento, Vossa Excelência e o deputado Gilberto, meu companheiro, acataram esse projeto, que eu acho que é uma questão de justiça. Várias leis nós aprovamos aqui com o apoio de Vossa Excelência, né? Não só a fila dos 20 minutos, a lei que proíbe o banco, obrigar o bancário a levar a chave para casa e ficar sujeito à ação das quadrilhas e tantas outras leis importantes. Portanto, com um sindicato tão combativo que tem mais uma vitória. Parabéns, Sindicato dos Bancários. A presidência saúda o Sindicato Bancário da capital, mas em especial aqui o da Baixada Fluminense. Deputado Dico. Senhor presidente, eu queria que a presidência dessa casa oficiasse o DETRAN, já que a lei do parcelamento foi aprovada, a emenda, para eles providenciarem logo. Milhares de pessoas estão ligando para a gente, estão querendo já pagar o seu IPVA que está em atraso. Queria que a presidência da casa acelerasse lá com o presidente do DETRAN, para que colocasse em prática esse parcelamento de 10 vezes, para colocar dinheiro no caixa do Estado, esse cofre tão combalido, que está precisando tanto. Então, oficiar a presidência do DETRAN, para mais rápido possível, conceder logo esse parcelamento, que milhares de pessoas estão entrando no meu Face, ligando para o nosso gabinete, e a gente está informando que tão logo o DETRAN se organiza e vai colocar em prática o parcelamento de 10 vezes. Obrigado, senhor presidente. Deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, declarar aqui o voto sim à lei que cria um feriado estadual para os bancários na quarta-feira de cinzas. É uma luta grande do sindicato. Parabenizar o Sindicato do Rio, da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, seus representantes que aqui estão, e dizer que esta luta é valorizada pela presença dos sindicatos e dos funcionários, dos bancários aqui nas galerias. Parabenizar a todos e Vossa Excelência pela autoria desta importante lei para os bancários. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zaqueu. Anuncio o projeto de lei 3856 de 2018, de autoria da deputada Cidinha Campos, que proíbe o fornecedor de serviços e produtos de exigir do consumidor qualquer solicitação formulada manualmente do próprio punho. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a comissão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 3857 de 2018, de autoria do deputado Nivaldo Mulim, que concede o título de utilidade pública à Associação dos Gaiteiros Brazilian Pimenta, né? Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a comissão, aprovado, vai autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Juro que é bem rápido. O seguinte, nós fizemos uma audiência aqui, sexta-feira, junto com o deputado André Lazzaroni, sobre a questão da floresta de Camboatá. E na audiência se combinou entrar com um projeto que resolve a situação, anexando aquela área ao Parque Mendanha-Jericinó. É um projeto conjunto. A gente está dando entrada hoje com o nome do deputado Lazzaroni também. Ele não está aqui, ele vai assinar posteriormente. É só para declarar isso, é de comum acordo com ele. É um projeto conjunto, ele vai assinar amanhã de manhã, mas já está entrando com o nome dele. Era esse esclarecimento. Deputado Nivaldo, por favor, para a declaração. Só para declarar o voto e agradecer aos pares, tá, para aprovar o projeto dos gaiteiros do Brazilian Piper. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei 907/2015, de autoria da deputada Tânia Rodrigues, que dispõe sobre a adaptação dos veículos dos centros de formação de condutores e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade da pessoa com deficiência favorável, de transporte favorável, de economia e do comércio favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Márcio Pacheco,
Dionísio Lins e Valdec Carneiro. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus que aprovam a comissão, aprovado. Em primeira, retorna em segunda discussão. Projeto de Lei 3664, de 2017, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a Lei 5.645, de 2010, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Valorização do Voluntariado, a ser comemorado anualmente no dia 5 de dezembro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator deputado Chiquinho da Mangueira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a comissão aprovada, em primeira, retorna em segunda. Em discussão única, projeto de resolução 796 de 2018, de autoria do deputado Marcelo Queiroz. Concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Carlos Américo de Barros e Vasconcelos de Estado. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a comissão aprovada, vai à promulgação. Indicação legislativa 253/2018, de autoria do deputado Benedito Alves, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a concessão de autorização para a implantação do curso de logística em nível superior no prédio novo da Faetec, no município de Campos do Goitacazes. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a comissão aprovada, vai à publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3033 de 2017, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que declara a Orquestra de Cordas da Grota como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Primeiro, saudar o deputado Valdec, mas já foi motivo de umas 3 ou 4 reuniões minhas. O Estado precisa regulamentar a questão do patrimônio material. Vossa Excelência pode ficar à frente disso, ajuda Vossa Excelência, porque está pendente e a gente precisa regulamentar. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, como estão aprovados em primeira, retorna em segunda. Perdão, presidente, chama os trabalhos à ordem. Para declarar o voto, eu quero agradecer. Depois. Depois? Vamos colher os pareceres. Tem parecer, desculpa. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni, Chiquinho da Mangueira, Gustavo Tutuca, Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 3033 de 17, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que declara a Orquestra de Cordas da Grota como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, esta matéria precisa, evidentemente, de um regulamento, porque tudo pode ser imaginado como patrimônio imaterial. Mas, enquanto esse regulamento não surge, e visto a jurisprudência que existe na CCJ, o meu parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Nivaldo Mulim. Senhor presidente, é cultura, senhor presidente, não tem a ver com serviço público. É patrimônio material, é cultura e assuntos municipais. Perdão, deputado. Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira. Me deram o errado aí, Marcão. Zaqueu. Muita emoção, né, deputado Paulo Ramos? São tantas emoções. Já vividas. Presidente, o parecer da Comissão de Cultura é favorável porque a Orquestra de Cordas da Grota é muito importante em Niterói, faz um belíssimo trabalho e precisa desse reconhecimento pelo Parlamento Fluminense. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputada Márcia Giovanni, deputado Anderson Nogueira. A Orquestra de Cordas da Grota começou com um projeto social na Grota do Surucucu, em Niterói. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada
Discussão e votação, senhores que aprovam. Permaneça como estão aprovados em primeira, retorne em segunda para a declaração de voto. Deputado Waldeck Carneiro. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência pela inclusão do projeto na ordem do dia. Dizer que quando eu fui vereador em Niterói, eu fiz a lei que regulamentou o patrimônio imaterial. Então, queria pedir ao deputado Luiz Paulo e a Vossa Excelência que nós pudéssemos juntos cuidar dessa regulamentação. Vou fazer uma minuta, submeter aos colegas, para que a gente tenha isso regulamentado e disciplinado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Por último, lembrar que esse projeto é um dos mais importantes projetos culturais de origem popular, não apenas de Niterói, mas do Estado do Rio de Janeiro. Rendo aqui as minhas homenagens à professora Otávia Paes Celes, fundadora desse projeto. Sua família depois, sobretudo o músico professor Márcio Celes, seguiu adiante. A Grota do Surucucu é uma comunidade popular, o deputado Paulo Ramos conhece bem, ao lado do bairro de São Francisco, uma área muito vulnerável socialmente, mas ao mesmo tempo esse projeto conseguiu garantir cidadania e garantir ampliação do repertório cultural e abrir horizontes para centenas, eu diria que milhares de jovens de origem popular que, através da música, conseguiram um lugar ao sol e conseguiram se projetar, inclusive, em alguns casos, internacionalmente. Portanto, é um importante reconhecimento que faz da Assembleia Legislativa. Agradeço aos deputados que votaram, deputados e deputadas, e vamos cuidar não só de votar em segunda discussão, mas também de avançar na regulamentação do patrimônio material, que é importante para dar tranquilidade aos deputados que têm essas iniciativas aqui na Casa. Muito obrigado. Nós vamos fazer reunião na Casa Civil, que é lá que vem a regulamentação. Podemos preparar uma minuta. Senhor Deputado presidente, Paulo Ramos. somente para fazer um registro de algo que muito me alegrou. Eu recebi da Associação dos Empregados de Furnas esta homenagem. E a placa diz: a Associação dos Empregados de Furnas agradece o empenho na luta contra a privatização de Furnas e da Eletrobras na legislatura 2015-2018. E acrescenta: o apoio de Vossa Excelência será fundamental nos próximos desafios. E eu sei, senhor presidente, quais são os desafios presentes, permanentes, atuais e próximos, que é perseverar na luta contra a privatização da Eletrobras, contra a privação de Furnas, Casa da Moeda, defender o monopólio estatal do petróleo. Esta placa, a mim dirigida, significa, e quero crer, o reconhecimento pelos meus esforços na defesa da soberania nacional. Agradeço aos empregados de Furnas esta placa que representa um reconhecimento, não só a minha luta, mas de todos aqueles que querem um Brasil soberano e socialmente justo. Como fala, será fundamental nos próximos desafios. Acredito que seja uma premonição. Muito obrigado. Parabéns, deputado Paulo. A Excelência merece esse e outras homenagens. Anuncio o projeto de lei 4248 de 2018, de autoria do deputado Gilberto Palmares, que inclui os municípios de Cachoeiro do Macacu e Rio Bonito no anexo da lei 5.628, de 29 de dezembro de 2009. Pendendo de parecer das comissões de Constituição, Justiça, de Transporte, Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto do deputado Gilberto Palmares, ele modifica o anexo da lei 5628 de 2009, que é a lei do bilhete único. Pretende o nosso parlamentar incluir no mesmo anexo os municípios de Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito, que compõem a região metropolitana, mas hoje não fazem parte do anexo da lei do bilhete único. Tanto Cachoeiras de Macacu quanto Rio Bonito são municípios limítrofes
entre a região metropolitana e onde ela finda. Ocorre que Cachoeiras de Macacu faz divisa com o município de Itaboraí e, por via de consequência, pega também parte significativa da demanda de transporte do Comperge. Assim posto, senhor presidente, meu parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Transportes, deputado Marcelo Simão, deputado Dionísio Lins, deputado Osório, deputado André Lazarome, deputado Marcos Miller, deputado Eliomar Coelho, um instante, deputada Daniele Guerreiro, deputado Figueiredo, parecer, deputado. Projeto de Lei 4248, na página C, o primeiro da página. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Anderson Cleiton Nogueira. Louvável a iniciativa do deputado Gilberto Palmares, uma vez que todos os municípios da região metropolitana, os dois únicos que não estão inclusos, são Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito. Com parênteses, Cachoeiras de Macacu é um dos municípios mais extensos territorialmente falando do estado do Rio de Janeiro. Você tem várias localidades que ficam mais para Itaboraí do que propriamente, por exemplo, para a Serra. Então, portanto, a iniciativa é louvável. No entanto, eu obviamente não farei essa emenda nesse momento, mas acredito que esta casa, deputado Gilberto Palmares, deputado Luiz Paulo, deve fazer uma discussão inclusive sobre a região metropolitana. Por exemplo, o município de Petrópolis. Muitas pessoas saem de Petrópolis para trabalhar no Rio de Janeiro e vice-versa. Muita gente acha que, por exemplo, Nova Friburgo fica mais perto de Petrópolis do que o Rio, e não é verdade. Petrópolis e Nova Friburgo, apesar de estarem na região serrana, são municípios muito distantes um para o outro. Petrópolis tem uma ligação muito mais forte com a capital e com a metropolitana do que até mesmo com Nova Friburgo e a região serrana. No mapa turístico, Petrópolis tem que estar na serrana, mas no mapa econômico, no mapa de logística, de mobilidade urbana, deveria estar na metropolitana. Mas essa é uma discussão que não cabe no projeto do deputado Gilberto Palmares, ainda que eu acho que Petrópolis deveria estar também no bilhete único intermunicipal. Mas não farei essa emenda pela Comissão de Assuntos Municipais, conversei com o autor, vamos dar esse primeiro passo. Agora seria de bom grado que também pudesse incluir o município de Petrópolis, mas pela justificativa do deputado, não é isso, deputado Gilberto Palmares, não seria possível nesse momento, certo? Ok, está dado parecer favorável, acompanho o deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Deputado Wanderson, no projeto de governança da região metropolitana, eu adicionei o município de Petrópolis, porque apesar de sua vocação também de área de veraneio, pelas suas belíssimas paisagens e excelente temperatura, a principal troca de viagens intermunicipal de Petrópolis é com a cidade do Rio de Janeiro. De outro lado, por diversas vezes, eu apresentei esse projeto a essa casa, a inclusão de Petrópolis na região metropolitana. E essa casa tem resistido. Então, deputado, o projeto está em primeira. Acho, deputado Gilberto Palmares,
Acho que não fará. Me ouça, deputado. Eu queria que os dois me ouvissem. Eu acho que não afetará nada o seu projeto se na comissão de orçamento eu incluir ao mesmo o município de Petrópolis. Então, assim, posto, senhor presidente, considere também, deputado Wanderson, que será um parecer da comissão de orçamento que também atende o seu desejo e anseio. Então, o meu parecer pela comissão de orçamento é favorável, incluindo o município de Petrópolis. Com os pareceres emitidos. Um instante, por favor, porque tem uma emenda, vamos tentar trabalhar para retirar a emenda. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, o presidente proposta receber uma emenda, retorna às comissões. Tentei salvar, mas... Só rapidamente, senhor presidente, a emenda do deputado Marcos Abraão, não é isso? Só para ficar claro, né, que o deputado Marcos Abraão apresentou uma emenda e eu quero fortalecer aqui exatamente essa situação do município de Petrópolis, está incluso. Parabéns, deputado Gilberto Palmares, pela iniciativa. Senhor presidente, eu teria a melhor boa vontade de aproveitar uma emenda pelas comissões, mas a emenda aqui simplesmente desfigura o projeto, dizendo que só tem a gratuidade, a inclusão, em percurso superior a 600 quilômetros. Essa exigência não é feita para nenhum outro município, então não dá para aceitar a emenda. Retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 4356 de 2018, de autoria dos deputados André Ceciliano, Paulo Ramos e Gilberto Palmares. Concede isenção de pagamento de pedágio aos moradores do distrito de Sambaetiba, na forma que menciona. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, de Transporte, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela ordem, antes do deputado Luiz Paulo, só para esclarecer, alguns moradores vieram me pedir que apresentasse em emenda esse projeto. Eu dialoguei com eles que era importante aprovar o projeto, fazer uma audiência pública, se fosse o caso, e na segunda discussão, aí então, eventualmente, apresentar a emenda, de maneira que eu não apresentei emendas. Mas queria, se Vossa Excelência concordar, o deputado Luiz Paulo, apenas para precisar que fala o distrito de Sambaetiba, ao invés de dizer distrito, acrescentar 4º distrito de Itaboraí, apenas isso. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, Vossa Excelência, deputado Paulo Ramos e o deputado Gilberto Palmares querem conceder isenção de pagamento de pedágio aos moradores do distrito de Sambaetiba. Senhor presidente, usualmente a concessão de isenção é considerada inconstitucional, visto de se fazer benesse com o chapéu alheio. E aí, muitas vezes, desequilibrando a concessão, nesse caso, rodoviária. Ocorre que a RJ 116, ela inicia-se no município de Itaboraí, com aquela famosa do antigo traçado da BR-101, antes do contorno de Itaboraí, e percorre aproximadamente 170 e tantos quilômetros até chegar na região de Itaocara. E como rege a lei, a cada 50 quilômetros, existe
um posto de pedágio. E o posto de pedágio está no distrito de Sambaetiba. Isto é, fazendo com que os moradores de Sambaetiba, que queiram se dirigir à região serrana, ao noroeste fluminense, obrigatoriamente paguem pedágio. E isso acontece também com todos que moram depois do posto de pedágio, na região do posto, e querem se dirigir para Itaboraí. Então se trata de um outro tipo de isenção, que na verdade é uma proteção aos moradores que ali já estavam, cerca de 2.000 moradores, quando foi instalado o posto de pedágio. Mas, deputado Gilberto Palmares, salvo erro de memória, Sambaetiba já pertence a Cachoeiras de Macacu. Ou pertence a Itaboraí? Eu não tenho certeza. É Itaboraí. Eu estou perguntando, arguindo, para que eu não incorra em erro. Porque quando eu vou de Itaboraí para Cachoeiras de Macacu, na RJ 116, não está arriscado no asfalto a divisa entre os dois municípios. Se pertence ao distrito, se pertence a Itaboraí, e se Sambaetiba pertence ao 4º distrito de Itaboraí, o meu parecer é pela constitucionalidade, com emenda a ementa e com emenda ao artigo 1º, colocando o seguinte: na ementa, concede isenção de pagamento de pedágio aos moradores do 4º distrito, onde se inclui Sambaetiba. E o mesmo parecer no artigo 1º. São essas duas mudanças. Então, constitucionalidade com emenda. Pela Comissão de Transportes, deputado Marcelo Simão. Deputado Dionísio Lins. Deputado Osório. Deputado Marcos Miller. Deputado Eliomar Coelho. Deputada Daniele Guerreiro. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Anderson Nogueira. Senhor presidente, conheço bem a região e acredito que para se fazer justiça é necessário fazer aqui também 2 adicionais nesse projeto de lei, ainda que através da AGETRANSP já haja o cadastro de moradores dessas 2 localidades que eu gostaria de incluir no projeto, que é o bairro de Boca do Mato, onde fica exatamente a praça de pedágio da subida da serra. Os moradores de Boca do Mato chegam até a fazer um desvio, mas também passam por aquela praça de pedágio. E o mesmo ocorrendo com o 3º distrito do município de Bom Jardim, Banquete. Ou seja, só para assegurar em lei, algo que até já é feito pelo acordo da AGETRANSP com a concessionária, mas então adicionar, concede isenção do pagamento de pedágio aos moradores dos distritos de Sambaetiba,
o 4º distrito, Sambaetiba de Itaboraí, o 3º distrito de Bom Jardim, Banquete, e o bairro de Boca do Mato, no município de Cachoeiras de Macacu, na forma que menciona. Essa é a emenda e o parecer da Comissão de Assuntos Municipais. Com os pareceres emitidos em discussão. Senhor presidente, não é simples para discutir. Primeiro, fazer uma saudação a todos aqueles que aqui vieram, lá de Sambaetiba, acompanhar a votação desse projeto. Eu faço uma saudação a todos nas pessoas do Almir, Elisângela, Antônio Luiz e Luciana. Eu estou vendo, senhor presidente, e faço parte do conjunto de autores dessa iniciativa. Vossa Excelência, deputado Gilberto Palmares e eu. É duro perceber, inclusive com as emendas, que o que é preciso mesmo, senhor presidente, é acabar com as praças de pedágio. É um inferno praça de pedágio para a população no entorno, mas é uma múltipla tributação. As pessoas já pagam IPVA, já pagam vários impostos sobre combustíveis e ainda tem que pagar pedágio. A privatização das estradas foi um crime contra a população, causando danos à própria economia, encarecendo. Então, o cumprimento dos moradores de Sambaetiba que aqui estão, fazendo esse registro. Vamos aprovar esse projeto, mas propor uma discussão sobre a conveniência de acabar com as praças de pedágio que estão infernizando a vida da população. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente. Deputado, está faltando a comissão de orçamento. Então eu Convidar o deputado Luiz Paulo, por favor. Eu falo depois então. Deputado Luiz, pela comissão de orçamento, deputado. Senhor presidente, acompanho o parecer no mérito da Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrar a discussão, em votação. Os senhores que aprovam nessa discussão, aprovado em primeiro, retorna em segundo. Quero aqui convidar o deputado Luiz Paulo para ficar um minuto, por favor, aqui. Saudar também a presença da Luciana, Elisângela, do Antônio e do Almir aqui presente, representando os moradores de Sambaetiba e Itaboraí. Com a palavra o deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu queria saudar outras pessoas que têm sido lutadores nessa questão. O meu companheiro Miguel Ângelo, antigo batalhador da Light, hoje aposentado. Companheira Giovanni, companheiro Flávio, companheiro Iverson, lá do centro de Sambaetiba. O companheiro Edivaldo, da Associação Agro Brasil. E vários outros companheiros e companheiras que estão aqui presentes e que vêm lutando há muito tempo para corrigir essa distorção. E dizer, presidente, que eles tinham me solicitado fazer algumas emendas. Uma das emendas, eu agradeço a generosidade do deputado Luiz Paulo, que já foi incorporado, quer deixar claro que o projeto refere-se ao 4º distrito de Itaboraí. Agora, as outras emendas, apenas para não criar obstáculo à tramitação do projeto, eu não apresentei. A ideia é que antes de voltar à segunda votação, a gente faça uma pequena audiência pública e converse sobre a possibilidade de emendas que podem ser apresentadas em segunda discussão. Então, quero saudar os que vêm lutando há muito tempo. Vamos continuar a luta e, em curto espaço de tempo, corrigir essa distorção que atinge, que agride, que retira direito. Nós cadastramos 173 moradores, de quase 200 de moradores do 4º distrito de Itaboraí, que pagam pedágio saindo de Itaboraí para dentro da própria Itaboraí, o que é uma distorção. Então, não apresentei emenda agora para que o projeto possa tramitar, mas na eventualidade de audiência pública sugerir emendas, nós as apresentaremos na segunda discussão. Deputado Nivaldo Molim. Parabenizar o deputado Gilberto Palmares. O Zito foi presidente da Frente Parlamentar dos Pedágios no período e falamos muito de Sambaetiba na época. Parabenizar o Gilberto Palmares, que na época eu era vice-presidente, e realmente esse cadastro de 173 pessoas ali em Sambaetiba, e
Aí você imagina, você de Itaboraí a Macuco, as pessoas falam que o pedágio da região dos lagos é caríssimo realmente, mas se você botar na ponta do lápis ali, de Itaboraí a Macuco, você paga muito mais alto do que via Lagos. E o pedágio também que vai para Teresópolis, um absurdo. Há 1 ano e meio atrás era 5,80, passou para 12,50, se não me engano, agora é 13,60. É um absurdo. Então quem mora em Sambaitiba, tem filhos que estudam em Itaboraí, que tem que levar e retornar, precisa pagar 4 pedágios. Na verdade, são 4 pedágios. Né? Você leva o seu filho e você retorna. Você vai buscar seus filhos e retorna. São 4 pedágios. É um absurdo. O Paulo Ramos, como falou também, praça de pedágio é um absurdo realmente. Então, entendeu, senhor presidente? Muito obrigado. Esse tinha para concluir. E o pedágio também de Teresópolis aumentou, assim, abusivamente. Muito alto, muito alto. Muito obrigado. Declaração de voto. Declaração de voto do deputado Wanderson. Obrigado, deputado Luiz Paulo. É importante aproveitar essa oportunidade também para fazer uma denúncia que inclusive já foi alvo de audiência pública no município de Nova Friburgo. A RJ 116 tem 4 praças de pedágio, você paga na ida e na volta. E recentemente, através de uma proposta da Prefeitura de Nova Friburgo, em acordo com o governo do Estado, esse governo do Estado que está findando, queriam, deputado Luiz Paulo, prorrogar o contrato de concessão que só termina daqui a 7 anos por mais 10 anos, em troca de obras, inclusive a maioria delas já prevista no contrato em andamento. Considero isso um absurdo, por isso nós denunciamos, aproveitamos essa oportunidade para reforçar que não concordamos que este governo, no final de mandato, queira prorrogar um contrato que só termina daqui a 7 anos. Portanto, atenção, moradores, não só de Sambaitiba, Papucaia, toda a Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, Cordeiro, Bom Jardim, Cantagalo, Macuco, Duas Barras, atenção, porque a gente não pode permitir que na troca de uma ilusão de obras se prorrogue um contrato que já é bastante nocivo para a população. É claro, bacana a duplicação da serra, bacana outras obras que ocorreram, mas tudo isso foi pago pelo contribuinte que passou pela praça de pedágio e acumula o IPVA mais caro do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Encerradas as declarações de voto, pela ordem o deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, na semana passada eu estive no município de São Gonçalo, participando de uma audiência pública da Câmara de Vereadores com profissionais da educação, em decorrência de uma situação muito grave que está acontecendo na educação do município. A defasagem salarial, que faz com que boa parte dos profissionais da educação estejam recebendo remunerações abaixo do piso nacional, levou a uma greve que já dura semanas, que infelizmente tem se deparado com um grande impasse com a reação da Prefeitura. Os profissionais da educação estão buscando estabelecer o diálogo, o Ministério Público tem acompanhado, tem buscado estabelecer os canais, mas a Prefeitura de São Gonçalo tem resistido a apresentar uma solução que passa, obviamente, por oferecer um mínimo de dignidade para os profissionais da educação do município de São Gonçalo. Não é possível que a segunda maior cidade do estado esteja passando por uma greve tão duradoura, com milhares de crianças e adolescentes sem poder estar frequentando a escola, e se ache que isso é normal. São Gonçalo já é hoje uma das cidades mais violentas da nossa região metropolitana, uma das cidades que enfrenta uma crise social que é quase permanente, e a gente não pode permanecer que isso se agrava. A Prefeitura de São Gonçalo tem a obrigação de encontrar uma saída, apostando na negociação com os profissionais da educação e caminhando para a valorização desses profissionais. Por isso, a gente está solicitando à Comissão de Educação, aos demais deputados da Comissão de Educação, que a gente busque uma mediação para que se destrave essa situação e o governo de São Gonçalo
tem que buscar um acordo, tem que valorizar os profissionais, porque não dá para no estado do Rio de Janeiro, na nossa região metropolitana, termos municípios que pagam abaixo do piso salarial para os profissionais da educação. Não dá. Então, nosso apoio aos profissionais da educação na sua reivindicação e o nosso apelo ao prefeito de São Gonçalo e ao conjunto dos deputados da Comissão de Educação para que a gente contribua para a construção de uma saída. A população de São Gonçalo e os profissionais da educação merecem respeito. Anuncio. Projeto de Lei 4249/2018, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação, o pavilhão 11 do SEASA, RJ, mais conhecido como o pavilhão da Pedra dos Agricultores, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 4249, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação, o pavilhão 11 do SEASA, mais conhecido como pavilhão da Pedra dos Agricultores. Sem análise de mérito, senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade da matéria. Pela Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Anderson Nogueira. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, parece que não estão. Aprovada em primeira, retorna em segunda. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, presidência, antes de encerrar os trabalhos, há sobre a mesa requerimento. Requer a inclusão do projeto de lei 3041/2014, de acordo com o artigo 106 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo, os senhores que aprovam a discussão, aprovado. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia, está encerrado, passa seu expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, antes, porém, deputada Marta Rocha. Presidente, eu queria aproveitar, porque nós estamos na semana do aniversário da Polícia Civil. A Polícia Civil, em particular o policial civil, é comemorado, a data do policial civil é comemorada no dia 29 de setembro e nós não estaremos aqui reunidos nesse plenário. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para externar a toda a classe policial, ao chefe da Polícia Civil, doutor Rivaldo, a todas as mulheres e homens que integram a Polícia Civil, que ao final de cada dia demonstram competência e coragem. Então, a eles, a nossa reverência e os nossos cumprimentos pelo Dia do Policial Civil. Muito obrigada. Com a palavra, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Nivaldo Mulim, senhoras e senhores parlamentares presentes. Hoje eu queria abraçar a minha companheira de partido, a deputada Lucinha, que hoje aniversaria 25 de setembro, com o sol no signo de Libra, na estação da primavera. Queria então aqui prestar essa homenagem, visto que ela é uma deputada dedicadíssima às justas causas da nossa querida Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Dito isso, senhor presidente,
Eu não consigo tirar da minha memória e já reproduzir esse conceito algumas vezes de um livro que li há décadas atrás do filósofo Lao Tse. E o sugestivo título desse livro era O Caminho do Meio. E o caminho do meio, para o filósofo Lao Tse, era o caminho da verdade. E essa verdade com V maiúsculo, a verdade que liberta. A verdade que liberta. E trago esse tema porque nós estamos a 12 dias do encerramento do período eleitoral. E até o presente momento, estamos a verificar quanto ódio ainda é destilado nas campanhas, principalmente na internet. O antagonismo forte entre conceitos de pensamento, levando cada vez mais à separação da nossa sociedade. E tenho eu a preocupação, já que sou um defensor do Estado democrático de direito, e por isso tenho ojeriza a qualquer tipo de ditadura, seja à esquerda, seja à direita. É que eu gostaria que houvesse um caminho para que esses ânimos fossem apaziguados em nome da nossa democracia. Porque, deputado Dr. Giulianelli, muitos imaginam que ditadura é sempre militar, e não é. Vide diversos países do mundo. Existe ditadura militar e ditadura civil. E existem ditaduras civis onde o voto é praticado, mas de uma forma totalmente dirigida, onde os dirigentes se perpetuam no poder e a liberdade do cidadão é restrita. Então nós tivemos um período áureo na face da Terra até aproximadamente o ano de 94, 95, por aí, onde floresceu a democracia no mundo. Lembra o deputado Dr. Giulianelli, que acompanha a política a nível mundial, a Primavera Árabe. Muito lá atrás, em Portugal, o movimento dos cravos, e por aí vai. Agora, de 10 anos para cá, começou a surgir novas ondas que estão botando em risco a nossa democracia. Volto a dizer, quer seja pela direita, quer seja pela esquerda, mesmo com o exercício do voto.
porque passou a ser muito cogitado desejar-se governos autoritários, mesmo que eleitos, e muitos já são exemplos no mundo. Vide a recente, não tão recente, há 3 anos, as eleições nos Estados Unidos da América, onde antes tínhamos um presidente absolutamente democrático, que representava muito bem esse processo tão importante de miscigenação e um presidente cônscio do seu papel mundial, que era Barack Obama. E vimos ressurgir o governo Trump. E esses tipos de acontecimento pulularam em outros países. E o que eu queria alertar, e não estou fazendo discurso eleitoral, estou fazendo análise crítica, é que não dá para construir um Brasil em cima do ódio. Aqui no Parlamento Fluminense, nós temos diversas matizes de pensamento, mais à direita, mais ao centro, mais ao centro-esquerda, à esquerda, à esquerda radical, mas, salvo alguns momentos, o nosso tratamento é democrático e respeitoso. Porque ninguém se torna inimigo porque pensa diferente. O bom de uma sociedade democrática é a diversidade e a aceitação do pensamento alheio. E, principalmente, deputado Paulo Ramos, Vossa Excelência, que foi liderado por Leonel de Moura Brizola, como eu também fui, lá na década de 80. Leonel Brizola, num famoso discurso em que ele foi derrotado nas eleições, ele assim dizia: temos que respeitar a decisão das urnas, porque o povo tem sempre razão. Ora, esta é uma revelação, no meu entendimento, de um cidadão democrático, porque mesmo ele sendo derrotado, ele reconhece que o povo tem razão de ter feito outra escolha, mesmo que ele tenha combatido, mesmo que ele tenha divergido, e mesmo que ele vá se opor. Ou nós respeitamos o desejo popular, ou não respeitamos. Por isso, senhor presidente, eu vou insistir nesse tema, porque é necessário a unidade de forças para tirar o Brasil desse abismo, desse atoleiro que ele está metido. O atoleiro da corrupção, o atoleiro da incompetência, o atoleiro da má gestão, o atoleiro do conluio das elites empresariais com as elites políticas, com
o atoleiro de querer-se sempre dar um jeito de passar-se por cima da lei, com um atoleiro de cada um querer ter a sua própria Constituição, como não tivéssemos uma Constituição única, que é a Constituição Cidadã de 88. Então nós precisamos resolver esses impasses para que a nossa democracia volte a florescer, porque hoje ela está turvada e ameaçada. Então, senhor presidente, queria deixar esse meu depoimento, porque daqui a 12 dias o voto acontecerá e definirá os representantes do nosso povo. Não sei se decidirá as eleições majoritárias, mas o caminho precisa ser refletido e construído, porque nós estamos fazendo política não somente para o hoje, não somente visando as eleições, mas nós estamos fazendo política pensando no amanhã, no porvir, nos interesses maiores da população brasileira. Muito obrigado, senhor. Ok. Com a palavra agora, o deputado Dr. Julianelli. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, Nivaldo Molim, preside essa casa nesse momento, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de dizer que tenho o mesmo pensamento do deputado Luiz Paulo, em que é necessário muita tranquilidade, deputado Molim, nesse momento que se resolverá no mês de outubro com as eleições nacionais. Nós não temos tradição de confrontos políticos armados, não faz parte da nossa natureza, apesar de ter acontecido algumas vezes. Então é preciso respeitar o voto, porque só assim se constrói uma democracia que todos nós queremos, que no fim das contas favoreça exatamente a cidadania e ao povo brasileiro. É isso que nós esperamos do PSB, o respeito ao resultado das eleições, o respeito ao voto de cada cidadão naquele momento colocado nas urnas pelo Brasil afora. Mas eu gostaria de dizer que ontem tive a oportunidade de ver uma palestra do nosso candidato Ciro Gomes no Clube de Engenharia. Estava presente o deputado Paulo Ramos e algumas personalidades da ciência brasileira. O Roberto Amaral, o Mangabeira Unguia, o Guilherme Estrela, o principal descobridor do pré-sal e outras presenças marcantes nesse debate. E aí, senhoras e senhores deputados, eu chamo a atenção para aquilo que está acontecendo nesse país e já motivou falas minhas, discursos meus aqui nessa tribuna. O entreguismo que a direita, a ultradireita nacional propõe através do Paulo Guedes, arrisca a trazer uma situação de grande sacrifício para esse país. Não se trata só de uma teoria, e o exemplo disso é que pode ser comprovado através do que está acontecendo com a Petrobras. Nós vivemos aqui um momento
em que o barril do petróleo estava a 30 dólares. Ontem estava a quase 82 dólares. E o Brasil insiste, através do governo Temer, a manter as refinarias brasileiras fechadas e transferir para o povo brasileiro e automaticamente para toda a cadeia produtiva o custo de comprar gasolina e óleo diesel no exterior a preço de dólar, a R$ 82 praticamente o barril. Isso é um crime de lesa pátria, mas fazem isso exatamente para desmontar a Petrobras. Como eu falei aqui, patrimônio de muitos brasileiros que ao longo de décadas se sacrificaram para ter uma empresa capaz de explorar petróleo em águas profundas, sem nada dever em tecnologia a qualquer país estrangeiro. Mas, no entanto, nós aqui, a nossa classe governante, apoiada pela ultradireita, que se arvora como se dona fosse da Petrobras e de outras empresas de enorme potencial, como a Embraer, como a Eletrobras, e pregam exatamente aquilo que eles falam, tipo, vende tudo, como se fosse deles, como se fosse dela a extrema-direita. Isso é patrimônio nacional, isso é a esperança que vamos ter em relação ao futuro, deputado Nivaldo Molin, de ter recursos oriundos do petróleo, recursos oriundos da indústria aeronáutica, para financiar a educação, a saúde, o desenvolvimento científico do nosso povo brasileiro. Nós estamos entregando o patrimônio nacional sem qualquer perspectiva de melhoria para o nosso povo. É isso que está sendo feito, é isso que está sendo pregado, é isso que o povo brasileiro precisa estar atento. Não é o radicalismo, não é simplesmente o radicalismo que está sendo pregado, da violência pela violência. É muito mais que isso. É entrega do nosso patrimônio ao grande capital estrangeiro. É isso que está sendo feito. É isso que precisa ser confrontado pela sociedade brasileira. Não podemos aceitar de olhos fechados o que está sendo arquitetado. E o pior que isso, já estão denunciando aqui as urnas eletrônicas, já preparando uma alternativa caso não atinja o poder pelo voto. Já estão questionando a validade do voto eletrônico. Então, esse é um momento de grande apreensão. É um momento de grande preocupação, porque podemos estar diante, infelizmente, da preparação de um desmonte da sociedade brasileira e, principalmente, de um desmonte da democracia brasileira. Então, eu faço minhas boa parte das palavras do deputado Luiz Paulo, que coloca aqui a necessidade de respeitar o voto como uma manifestação maior do povo brasileiro, e sem o qual não será possível caminharmos na direção de construir um país, senhor presidente, um país que realmente acabe com a desigualdade social, de um país que realmente tem um povo educado, um povo com saúde, um povo com todas as condições de assumir responsabilidades perante a comunidade mundial. Então, repudio aqui essa fala que está sendo veiculada
na imprensa de desrespeito ao processo eleitoral. E, ao mesmo tempo, saúdo termos estadistas como Ciro Gomes, que se propõe a defender o patrimônio nacional, a defender a sociedade brasileira, entendendo que nenhum país que abra mão das suas riquezas pode ter o desenvolvimento que o seu povo espera. Nenhum país do mundo abre mão do seu petróleo para o capital estrangeiro e deixa de pagar um preço por isso. Guerras foram feitas por conta do petróleo. E não é à toa que o estado do Rio de Janeiro sofreu com essa queda do preço do petróleo e agora vê, depois de mudarem a legislação, deixarem entrar aqui as multinacionais, o petróleo volta a subir e bate 82 dólares. Isso precisa ser analisado com muito critério, com muito cuidado pela sociedade brasileira. Estamos diante de um processo que pode se tornar irreversível, mas nós, com certeza, estaremos aqui nessa tribuna, marcando posição contra isso aí e contra outras coisas mais que estão sendo propostas. Deputado Paulo Ramos. Muito rapidamente, deputado Dr. Juliane. Nós estamos terminando esse governo golpista do presidente Temer. Governo de traição nacional. Vossa Excelência aborda com clareza a questão do petróleo. Do petróleo na camada do pré-sal. Que a Petrobras, com seu centro de pesquisa, com a participação da COP, da Universidade Federal, a descoberta foi da pesquisa feita por brasileiros. O Brasil vai se transformar no país do mundo com as maiores reservas de petróleo. Ciro Gomes tem dito e tem transmitido isto publicamente. Aqueles que estão hoje como aves de rapina, se associando a maus brasileiros, às multinacionais, que ficam precavidas, porque um governo brasileiro que defenda a soberania nacional vai rever todos esses contratos, vai rever, não prosperarão, não colocarão as garras nas riquezas do nosso país, especialmente no petróleo, contra a entrega, contra as privatizações, em defesa da soberania nacional. Parabéns a Vossa Excelência. Parabéns, deputado. Concordo com Vossa Excelência, eu já estou terminando, mas eu gostaria de dizer exatamente isso, deputado Nivaldo Molim. A necessidade de um posicionamento forte. O Comperj está lá parado. E nós estamos comprando petróleo a 82 dólares do exterior. Do exterior não, dos Estados Unidos. Isso aí é ajoelhar o país diante do grande capital americano. Eu não diria nem do grande capital estrangeiro, é o do grande capital americano. Isso não pode nos escravizar. Nós não podemos aceitar esses grilhões econômicos que sacrificarão ainda mais o nosso povo. Nosso veemente protesto contra isso. E nossa luta até o final contra esse grande absurdo que está sendo proposto pela ultradireita desse país. Obrigado. Pela ordem, presidente, apenas um registro, se me permite. Pois não. Senhor presidente, hoje é o Dia Internacional do Farmacêutico. E eu queria aqui levantar uma homenagem a esses profissionais que são muito importantes para a cadeia de trabalho, mas especialmente para a área da saúde pública e privada. Então, a nossa homenagem a toda a cadeia de profissionais que internacionalmente é reconhecida no dia de hoje. Especialmente eu quero dirigir aqui o meu abraço ao Dr. Ricardo Bordinhão, que é o presidente da ABEFAR, que tem feito um trabalho muito importante, visto que não só a categoria dos farmacêuticos precisa de muito apoio e de atenção, mas especialmente as questões oriundas de legislação que protejam a farmácia e os profissionais. O nosso registro, parabéns a toda a cadeia das farmácias, mas especialmente aos profissionais farmacêuticos que hoje celebram o seu Dia Internacional de Homenagens. Parabéns. Parabéns, deputado Márcio Pacheco, pela lembrança.
Próximo orador inscrito, o Anderson Nogueira. Não se encontrando presente, o próximo orador, Osório. Deputado Dica. Átila Nunes. Geraldo Moreira. Próximo orador inscrito, deputado Paulo Ramos. Já me adiantei, presidente. Caro presidente e amigo, deputado Nivaldo Mulim, pedi para mandar um abraço também para o irmão de Vossa Excelência. Muito obrigado. Um grande amigo também. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esta casa, senhor presidente, pela unanimidade dos presentes, aprovou emenda destacada de minha autoria, acabando de vez com qualquer especulação sobre a privatização da SEDAI. As reações, especialmente de um setor dominante na mídia conservadora, as reações não surpreenderam. Porque, a bem da verdade, existe hoje um olho gordo em relação ao controle da água no nosso país. O Brasil detém quase 20% de toda a água potável existente no mundo. A água é um bem necessário à vida e à saúde, mas também um bem estratégico. O Brasil já caminha para ter as maiores reservas de petróleo no mundo, com o petróleo descoberto na camada do pré-sal. Mas também o Brasil, o povo brasileiro, não só tem que assumir o controle de todo o petróleo, o monopólio estatal do petróleo, mas tem que assumir também o controle da água. Não é possível permitir que um bem tão essencial à vida seja apropriado por inescrupulosas multinacionais que vêm aqui para roubar, carregar todos os nossos recursos, inclusive a nossa força de trabalho. Hoje, os servidores da SEDAI, os sedaianos, estão fazendo uma manifestação lá na Barra da Tijuca, porque o prefeito do estado do Rio de Janeiro, que antes negara tal pretensão, já começa a se insinuar em relação à chamada AP4. Se a SEDAI é uma empresa lucrativa, a AP4 é a região, juntamente com a Zona Sul, o Rio de Janeiro, a AP4 é uma parcela da Zona Oeste. Barra, Recreio, Jacarepaguá e as Vargens. A AP4 não pode, de forma alguma, ser tratada como algo isolado. Não. Então é preciso que o prefeito Marcelo Crivella compreenda e assuma as suas responsabilidades. Disse Sua Excelência na campanha que ia cuidar das pessoas. Está cuidando muito mal. E quando manifesta
o propósito de colaborar através de mecanismos espúrios, colaborar para que parcela da SEDAI caia em mãos que não sejam as mãos do Estado. O prefeito descumpre a sua própria palavra. A SEDAI, além de tudo, é uma empresa lucrativa. A SEDAI tem possibilidades de buscar investimentos para universalizar o saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. Ao contrário, é necessário desprivatizar a parcela do saneamento que já está nas mãos de empresas que são identificadas como inidôneas. Inidôneas, que os consórcios formados pertencem ao mesmo grupo. Aliás, enfrentando inclusive dificuldades para preservar em liberdade os seus próprios controladores. Os sedaianos hoje estão mais uma vez resistindo. E eu, desta tribuna, quero mandar a minha solidariedade. SEDAI estatal, SEDAI pública, indivisível, que possamos caminhar no sentido de ver a SEDAI controlando todo o saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. Um governo responsável que compreenda os seus deveres, um governo que tenha compromisso com a saúde da população, não há de permitir que outro caminho não seja seguido, senão a preservação da empresa. O governo do Estado fez o maior terrorismo quando esta casa decidiu não permitir a privatização da SEDAI. A recuperação fiscal corre risco. Os servidores públicos, sem o refis, poderão ficar sem 13º salário. Tudo uma espécie de terrorismo que não pode ser disfarçado. Os próprios servidores públicos defendem a SEDAI como empresa estatal pública e indivisível. E agora estamos diante de um quadro que deve ser visto por esta casa. O governador vetou o dispositivo aprovado e diz que o veto não pode ser apreciado antes da eleição, admitindo Sua Excelência, o governador Pezão, que se o veto for apreciado depois da eleição, ele será mantido, querendo dizer que os 45 parlamentares, 48, que votaram contra a privatização, o fizeram por questões eleitoreiras e não pela compreensão de que a água não pode ser submetida ao lucro.
Hoje, senhor presidente, encerramos os trabalhos de uma comissão por mim presidida, que se destinou a acompanhar e a pressionar pela cobrança da dívida ativa. A cobrança da dívida ativa e a luta contra a securitização da dívida, que a parcela que pretendiam securitizar, deputado Eliomar Coelho, e Vossa Excelência participou dos trabalhos, era a parcela mais fácil de ser cobrada, porque resultava de um refis. As empresas que fizeram acordo, repactuando o pagamento de suas dívidas, num total de quase 900 milhões iam ser securitizados por aproximadamente 100 milhões. E agora o governo aprova um outro refis. O refis anterior ainda está em curso e o governo aprova um outro refis. Esta casa, obviamente, aprovou. Aí sim, preocupada com o pagamento do 13º. Tentar, de alguma forma, recuperar recursos para um Estado falido. Mas a comissão foi determinante para que um crime contra as finanças do Estado não fosse praticado. Quero mandar um abraço para a professora Maria Lúcia Fatorelli, que esteve aqui mais de uma vez, demonstrando o golpe que representaria para o Estado a securitização da dívida. Aliás, caminha Maria Lúcia Fatorelli pedindo a auditoria cidadã da dívida pública, e aí num contexto mais amplo. Então, senhor presidente, foi criada uma empresa há anos atrás com o objetivo de tratar da securitização da dívida. Quanto o Estado gastou com essa empresa? Inútil e agora derrotada. Quanto? Então estamos buscando também as informações. De qualquer maneira, a conclusão a que chegamos na comissão, primeiro, corroborando já a iniciativa do Ministério Público Estadual, propondo o fim da empresa. O fim da empresa e uma avaliação da responsabilidade em relação a tudo que foi gasto para que esta empresa funcionasse. Existe improbidade administrativa ali? Então, senhor presidente, agradecer aos membros da comissão. Deputado Luiz Paulo, que é o relator, apresentará o seu relatório e teremos uma última sessão para aprovar o relatório, concluindo os trabalhos. Quero, portanto, dizer que a luta foi muito grande, mas a luta foi vitoriosa. Não conseguiram trocar 900 milhões por 100 milhões, assim como não vão conseguir privatizar a SEDAI. Vamos derrubar o veto. O presidente da casa tem que assumir o compromisso de submeter o veto à apreciação desta casa ainda antes da eleição, a demonstrar ao governador que o poder legislativo não se acovarda, não se submete a qualquer insinuação. O poder legislativo vai dar a demonstração definitiva que a SEDAI tem que ser estatal, pública e indivisível, pela derrubada do veto, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Flávio Serafini.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Eu venho à tribuna hoje para cobrar um compromisso que essa casa fez com a necessidade de pensarmos como fortalecer e garantir o futuro da FAETEC. Eu sou professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, uma escola técnica vinculada à Fiocruz. Quando eu assumi o mandato de deputado estadual, eu me coloquei o desafio de lutar em defesa da educação profissional no estado do Rio de Janeiro, pensando a necessidade de se fortalecer a FAETEC, de se pensar a educação integrada, de atingir as diferentes regiões, de ter educação profissional não só como um mecanismo de democratização do acesso ao conhecimento, de preparação para o mundo do trabalho, mas também como um mecanismo de produção de tecnologia, de indução ao desenvolvimento regional. Por isso, desde o início do meu mandato, eu tenho acompanhado e lutado pela FAETEC. Foram muitas dificuldades, desde o início. Primeiro, porque a FAETEC tinha passado por um processo de crescimento completamente descoordenado nos últimos anos do governo Sérgio Cabral. Tinha se tornado uma moeda eleitoral a criação de cursinhos de formação rápida. Através dos CVTs, o governo Sérgio Cabral toda hora abria um cursinho. Quando no governo Pezão começa a crise orçamentária, a FAETEC não consegue ao mesmo tempo dar conta da sua principal vocação, que é o ensino médio profissional integrado, e continuar ofertando os cursos profissionais através do CVT. Começa a faltar tudo na FAETEC. A gente visitou laboratórios que tinham 40 anos sem renovação do equipamento. E nas mesmas unidades tinham CVTs com laboratórios muito mais atualizados, também não sendo atualizados, não sendo utilizados pela crise que a FAETEC enfrentava. Logo na sequência, a crise no Estado se aprofunda como um todo. E a FAETEC, que já vinha numa crise própria, devido ao seu agigantamento, sem planejamento, para atender a interesses eleitorais, mergulha numa crise ainda mais radical. Foram 4 meses sem aulas em diversas unidades. As únicas unidades de educação básica que sofreram dessa forma foram as unidades da FAETEC e o Colégio de Aplicação da UERJ. Na nossa avaliação, mais um dos crimes praticados por Pezão, que ignorou o preceito constitucional da prioridade na garantia de direitos das crianças e adolescentes e deixou que a FAETEC se esvaziasse, ficasse meses com professores sem salários, com estudantes sem merenda. Portanto, a FAETEC ficou de portas fechadas. Até 10 meses ficou sem que alguns trabalhadores terceirizados recebessem seus salários. Enfrentando essa crise, a gente viu que um passo fundamental para proteger a FAETEC e garantir que ela cumpra um papel ainda mais importante na oferta da educação profissional no Estado do Rio de Janeiro era democratizar a FAETEC. Que as diretrizes da FAETEC saiam da mão exclusiva do governo e se fortaleçam cada vez mais nas mãos da própria comunidade escolar. Por isso, construímos 2 projetos. Um que reforma os conselhos superiores da FAETEC, garantindo peso e participação da sua comunidade acadêmica, e outro que estabelece o processo de eleições diretas para a presidência da FAETEC. Esse projeto já esteve em pauta 4 vezes. Nas últimas 2, saiu de pauta por um acordo com vários deputados, especialmente com o presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, de que ele voltaria para a pauta logo após a realização de uma audiência pública. Infelizmente, até hoje, esse projeto não foi fruto de uma audiência pública na Comissão de Educação e, portanto, continua impedido de voltar para a pauta. O deputado Conte Bittencourt se licenciou, sabe-se lá até quando, e a comunidade da FAETEC tem que ficar esperando uma resposta para saber quando vai poder avançar no processo legislativo
para que tenham fortalecimento, para que tenham o seu futuro nas suas próprias mãos. Então eu cobro dessa casa, da presidência da casa e do conjunto dos deputados, especialmente da Comissão de Educação. A gente tem um dever de que nesse momento em que o governo Pezão não consegue mais controlar o parlamento, debater esse assunto que é estratégico para o Estado do Rio de Janeiro. A possibilidade de a gente tirar uma instituição das mãos do governo e transformar numa instituição de Estado é uma possibilidade que está colocada agora, que no futuro a gente não sabe se vai conseguir avançar, porque o novo governo que recompõe a sua base parlamentar pode impedir a democratização da FAETEC, porque pode querer continuar ele próprio controlando o governo. Eu não sei se aqueles que até aqui dificultaram o caminhar desse projeto têm exatamente esse objetivo, mas não vão compactuar com o nosso silêncio, não vão contar com a nossa cumplicidade. Pelo contrário, vão contar com a nossa indignação, vão contar com a nossa denúncia, porque a gente quer uma FAETEC forte no Estado do Rio de Janeiro, a gente quer formação profissional, educação de ensino médio integrado, a gente quer desenvolvimento regional articulado com formação profissional e desenvolvimento científico e tecnológico. E para isso, uma FAETEC forte é fundamental. E fica mais uma vez a cobrança. Essa casa tem um dever moral para com profissionais, estudantes e familiares da comunidade da FAETEC. Não dá para enrolar aqueles temas que são prioritários e estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro. Queremos, mais uma vez, e vamos pedir inclusão em pauta. Na semana que vem, queremos votar eleições diretas para a presidência da FAETEC já. Próximo orador inscrito, deputado Eliomar Coelho, se dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Nivaldo Mulim, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiros que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu ocupo a tribuna para falar a respeito da notícia que li hoje, dizendo que por decisão judicial, um pedido feito pela nossa bancada de impeachment do governador Pezão fosse colocado na ordem do dia. É uma coisa que corrige essa decisão. Primeiro que faz mais de 1 ano e meio que foi dado a entrada a esse pedido, exatamente solicitando o estabelecimento de uma comissão processante para verificar a procedência daquilo que era a nossa justificativa, caso comprovado, então instalar o processo de impeachment do governador. E isso daí foi engavetado pela mesa diretora, quer dizer, num procedimento realmente estranho, porque não foi seguido o regimento interno. Inclusive, quando houve a demora, nós, inclusive, encaminhamos um recurso à mesa diretora no sentido que, depois de 5 sessões que já tinham se passado, a matéria não veio para discussão e votação em plenário, então nós queríamos uma decisão. E até hoje, nada, a não ser, e isto vem exatamente por conta de uma decisão judicial. É lamentável porque significa que na condução do processo legislativo nesta casa, dificilmente, às vezes, a gente é contemplado com aquilo que reza o regimento interno da casa. Ou seja, prerrogativas dos deputados, às vezes, são desrespeitadas em total desacordo com aquilo que reza o regimento interno da casa. Então, eu não poderia, de forma alguma, deixar de passar em branco, né, para lamentar profundamente que, depois de 1 ano e meio, isto passa a constar
da ordem do dia dos trabalhos da Casa por uma decisão judicial e não por atos ou atitude correta de condução do processo legislativo por parte de quem dirige os trabalhos e por parte da própria mesa diretora da Casa. Eu queria realmente deixar isso registrado, lamentando profundamente o acontecimento, dizendo que prerrogativas nossas deverão ser respeitadas na medida que elas estejam de pleno e total acordo com o que reza o regimento interno da Casa, que é o instrumento colocado nas mãos de quem dirige os trabalhos do processo legislativo para conduzi-lo da melhor maneira possível e sem incorrer em riscos de ilegalidades. Na medida que é desrespeitado o regimento interno, então está exatamente incorrendo numa ilegalidade, o que nós temos que lamentar e não reconhecer de forma este tipo de atitude como se fosse uma atitude correta. Então, é este o registro que eu queria trazer, né, exatamente aqui para os meus pares, e dizer que voltarei noutra oportunidade a discutir a matéria novamente. Muito obrigado e até amanhã. Não tendo mais nenhum orador, momento. Dou por encerrada a sessão. Sessão ordinária do dia... Convoco os deputados para a sessão ordinária do dia 26 de setembro de 2018. Em regime de urgência e discussão única. Projeto de Lei 1714/2016, da autoria do deputado Samuel Malafaia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de Lei 1427-A, 2016, de autoria do deputado Wagner Montes. Projeto de Lei número 2156-A, 2016, de autoria do deputado Felipe Soares. Em segunda discussão, projeto de Lei 645/2015, de autoria do deputado Átila Nunes. Projeto de Lei número 1993/2016, de autoria do deputado Dr. Deodalto. Projeto de Lei número 4324/2018, da autoria do deputado Dr. Julianelli e Gilberto Palmares. Em segunda discussão, em discussão única, projeto de resolução 797/2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Indicação legislativa 261/2018, de autoria da Comissão de Indicação Legislativa. Requerimento número 470/2018, autoria do deputado Paulo Ramos. Incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão, projeto de lei número 684 de 2015, de autoria dos deputados Nivaldo Mulim e Wagner Montes. Incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 2024/2016, de autoria do deputado Dionísio Lins. Projeto de lei número 4060/2018, de autoria da deputada Tia Ju. Em discussão única, projeto de resolução número 517, de 2017, de autoria da deputada enfermeira Rejane.
Sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2018. Projeto de lei 1644/2016, de autoria do deputado Tia Ju e Valdec Carneiro. Redação final. Sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2018. Em regime de urgência, em votação e discussão única, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 2042-A/2016, de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento número 49/2015. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 3041-A/2014, de autoria do deputado Luiz Paulo. Em segunda discussão, projeto de lei número 3911/2018, de autoria do deputado Paulo Ramos. Em primeira discussão, projeto de lei número 2010/2016, de autoria do deputado Carlos Mink. Em discussão única, projeto de resolução número 798/2018, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto. Projeto de resolução número 799/2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Indicação legislativa número 255/2018, de autoria do deputado Benedito Alves. Indicação legislativa número 256/2018, de autoria do deputado Zito. Indicação legislativa 266/2018, de autoria da deputada Marta Rocha. Indicação legislativa número 273/2018, de autoria da deputada Zeidan Lula. Requerimento número 473/2018, de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento número 259/2017. Incluindo na ordem do dia, de acordo com o artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária e votação em primeira discussão. Projeto de lei 2210/2016, de autoria dos deputados Zaqueu Teixeira e Valdec Carneiro, Carlos Mink e Zeidan. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 713/2015, de autoria do deputado Flávio Serafini. Projeto de lei número 2663/2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei 4037/2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Não havendo mais nada a declarar, encerramos a sessão. Muito obrigado a todos.